Tudo bem? Vamos agora corrigir os exercícios do PET das semanas 2 e 3. São os exercícios que estão lá para serem resolvidos. A gente vai resolver aqui junto com algumas explicações, ok? Bom, o primeiro exercício que a gente tem é: em um restaurante, um determinado restaurante prepara 4 pratos quentes: frango, peixe, carne assada e salsichão. E ele tem também 2 saladas, a salada verde e a salada russa. Além disso, 3 sobremesas, sorvete, Romeu e Julieta e frutas. E a pergunta é: de quantas maneiras diferentes um freguês pode se servir consumindo um prato quente, uma salada e uma sobremesa? Em qualquer exercício de matemática, é muito importante que a gente organize o problema, que a gente retire dele as informações matemáticas antes de iniciar. Tem muito mais de português na matemática do que se possa imaginar, porque uma correta interpretação do problema vai ajudar na sua resolução. Bom, separando então as informações matemáticas aqui, nós temos estes números: 4 pratos quentes, 2 saladas e 3 sobremesas. E uma escolha não influencia nas outras, ou seja, o meu prato quente, se for peixe, não vai influenciar na escolha da minha salada. E, por sua vez, não vai influenciar também na escolha da sobremesa. Bom, com isso nós temos 4 opções de prato, vezes 2 opções de salada, vezes 3 opções de sobremesa. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3 é igual a 24. Esse freguês tem 24 opções de cardápio. Se ele trabalhar ali perto, por exemplo, ele pode almoçar quase o mês inteiro, nos dias úteis, sem repetir o prato. Vamos para o próximo, que é o exercício das placas de automóveis. As placas de automóveis eram todas formadas por 3 letras, inclusive K, Y e W, seguidas por 4 algarismos. A placa do veículo normal, do veículo de passeio, ela era cinza, fundo cinza, com as letras em preto. Exemplo, veículos de aluguel, fundo vermelho, com as letras em branco e por aí vai. Hoje em dia, as placas dos carros estão sendo todas trocadas e passarão a ter 4 letras seguidas de 3 algarismos. Não necessariamente nessa ordem, Não são 4 letras seguidas de 3 algarismos. São 4 letras e 3 algarismos. É a famosa placa Mercosul. Nós já conseguimos ver algumas dessas placas pela cidade afora. Ela tem uma tarja azul escrita Brasil, com uma bandeirinha assim do lado. É uma placa diferente, As perguntas desse exercício são: quantas placas de cada tipo nós podemos formar, quantas combinações, e com o novo modelo de placas, quantos veículos a mais a gente vai poder emplacar em relação à anterior. Estas são as placas antiga e a placa nova. Veja, a placa antiga tem 3 letras no começo e depois 4 números. E a nova placa, ela tem 3 letras, depois um número, depois mais uma letra e depois mais 2 números. Para efeito aqui do nosso exercício, vai valer para a gente as 26 letras do alfabeto e 10 opções de escolha de números, que vão de 0 a 9, ou seja, são 10 opções. E vale dizer que uma escolha não influencia na outra. Ou seja, a primeira letra ser A, a segunda também pode ser A. Então, não vai ter influência da primeira letra ou do primeiro número nos demais. Com isso, o que acontece? Vamos calcular primeiro a placa antiga. Nós temos 26 opções de letras para o primeiro espaço, seria aqui nesse exemplo da placa o A, 26 opções de letra para o segundo, nesse exemplo desta placa o B, e mais 26 para o terceiro, o exemplo do C. Já nos números, são 10 opções, que vão de 0 a 9,
para o primeiro espaço, mais 10 para o segundo, mais 10 para o terceiro e mais 10 para o quarto. A montagem do problema é essa, só isso, é bem simples. Agora nós temos que fazer as multiplicações. Com toda a calma, a gente vai fazendo, né? 26 vezes 26 vezes 26, seria o mesmo que 26 ao cubo, né? Multiplicado por 10 elevado à quarta potência, 10 elevado a 4. Fazendo essa soma, nós vamos encontrar 175.760.000 possibilidades de placas diferentes no modelo antigo. Já no modelo novo, nós temos 4 letras. Por isso, nós vamos pegar o 26 e elevar à quarta potência. E diferente da primeira placa, né, da placa antiga, nós vamos pegar o 10 e elevar ao cubo. 10 vezes 10 vezes 10. Então, fazendo 26 vezes 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10, nós vamos encontrar 456.976.000. Já é possível verificar que no modelo de placa nova nós temos mais possibilidades. E a diferença entre as placas novas e as antigas chegam a 281.216.000 veículos a mais para este novo modelo. Então, tá aí esse exercício, a resposta seria essa. Eu espero que tenha ficado bem entendido. Agora, a gente tem um outro exercício bem simples, na verdade, né? Numa sala, há 4 homens e 3 mulheres. De quantos modos é possível selecionar um casal homem-mulher? Aqui ele está colocando claramente que quer um casal formado por um homem e uma mulher. Como nós temos 4 homens e 3 mulheres, para descobrir a resposta, basta a gente multiplicar o 4 homens vezes 3 mulheres, que vai dar 12. Exercício bem parecido com o introdutório, né, que foi passado no encontro anterior, onde ela tinha 2 blusas e 2 partes de baixo da roupa e mais 4 opções de cima da roupa, né? Então, naquele caso, a gente multiplicava, por exemplo, 2 blusas vezes 3 calças, dando um exemplo qualquer. 2 vezes 3 dá 6. Aqui são 4 homens e 3 mulheres, 4 vezes 3 são 12. São 12 modos diferentes de se selecionar, de se formar um casal homem-mulher. No próximo exercício, a gente verifica o seguinte: quantos são os gabaritos possíveis para um teste com 10 questões de múltipla escolha com 5 alternativas por questão? Quantas e quantas vezes nós já não fizemos um teste com 10 questões e com 5 opções de escolha, A, B, C, D e E? Pois bem, para resolver este problema, a gente separa as informações matemáticas e verifica que são 10 questões, então nós temos 10 espaços, né, 10 possibilidades, e essas possibilidades são multiplicadas por 5. Por quê? Porque são 5 opções de escolha. Então, em cada questão, em cada uma das 10 questões, eu tenho 5 possibilidades de escolha, e uma escolha, na primeira questão, por exemplo, não vai influenciar nas questões seguintes. Não existe aqui nenhum indicativo de que a prova tem tal quantidade de letra A, tal quantidade de letra C e assim por diante. Então a prova pode ser toda a letra A, é uma das possibilidades. Mas no total são 5, 5 elevado à 10ª potência. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 até 10. Então quer dizer, 5 vezes 5 vezes 5, que dá 5 elevado a 10, é o mesmo que 9.765.625 possibilidades. Quando a gente tira uma nota 10 numa prova como essa, né, com 10 questões e 5 possibilidades, quando nós conseguimos tirar a nota máxima, a nota 10, nós descartamos
9.765.624 possibilidades e ficamos com a possibilidade 1, a única correta, que é o fechamento da prova, né? O gabarito dela. Ou seja, a resposta para esse exercício é 9.765.625, que é o mesmo que 5 elevado à 10ª potência. 5 vezes 5, 10 vezes. No próximo exercício, nós temos um desenho, que é o desenho ali, um mapa, né, de duas cidades, as cidades X e Y, e entre elas tem as cidades A e B. E a pergunta é, de quantas maneiras você pode ir da cidade X para a cidade Y? Pois bem, do modo mais convencional, passando pela cidade A, já que ela está no meio do caminho, nós percebemos que nós temos 3 caminhos que vão de X para A. Nós temos 3 possibilidades, 3 estradas, 3 avenidas, 3 ruas que vão da cidade X para A. Isso, a gente está organizando o problema. E a gente tem, depois que você passar pela cidade A, 5 opções de caminho que vão de A para Y. Ou seja, você tem 3 possibilidades de X para A e mais 5 possibilidades de A para Y. Multiplicando as possibilidades, 3 vezes 5 é igual a 15. Ou seja, passando pela cidade A, você tem 15 possibilidades, 15 caminhos, 15 alternativas diferentes para chegar na cidade Y. Você vai escolher qual caminho? O mais rápido, o que tem o asfalto melhor, o que não tem pedágio. Por isso tem tantas possibilidades. Você tem 15 alternativas. Agora vamos ver como que fica passando pela cidade B. Bom, passando pela cidade B, nós temos 4 caminhos que vão de X para B. E depois, uma vez que você está em B, nós temos 2 caminhos que vão de B para Y. Então, 4 vezes 2 é igual a 8. Somando as duas possibilidades, passando pela cidade A e passando pela cidade B, nós temos 23 maneiras diferentes de você sair de X e ir para Y. Bom, agora observe que no desenho nós temos uma linha, né? Nós temos uma semi-reta, um segmento de reta que vai de A para B. Considerando que existe uma ligação entre A e B, vamos dizer uma ponte, né? Um caminho entre A e B, considerando que esse segmento de reta entre A e B quer dizer que ali existe um caminho, aí a gente já muda um pouquinho a questão, a gente ganha mais possibilidades. Então, fora aquelas que a gente já calculou, a gente tem a seguinte, a gente tem 3 caminhos que vão de X para A, isso a gente já tinha visto. Vamos considerar agora esse um caminho que tem de A para B. E aí, lá embaixo na cidade B, a gente vai ter 2 caminhos que vão de B para Y. Basta multiplicar as alternativas, já que uma não influencia na outra. Ou seja, a escolha de uma estrada de X para A não vai influenciar nas outras escolhas. E aí, 3 vezes 2 vezes 1, nós ganhamos mais 6 possibilidades. Da mesma forma, nós vamos fazer agora um caminho de X para Y passando pela cidade B. Então são 4 caminhos de X para B. Considerando que ali tem uma ponte de B para A, a gente tem uma opção. E as seguintes, que são as 5 alternativas de A para Y. A gente faz um desvio ali por A e chega ali. Bom, 4 vezes 1 vezes 5, que é igual a 20. Então, se a gente for considerar que existe um caminho de ligação ali, a gente tem 23 maneiras sem usar essa ponte, mais 26 maneiras usando essa ponte. Com isso, as possibilidades somadas chegam a 49 maneiras diferentes de se sair da cidade X para a cidade Y. O próximo exercício
ele diz o seguinte: uma rede de supermercados fornece a seus clientes um cartão de crédito cuja identificação é formada por 3 letras distintas, dentre 26, né? Seguidas de 4 algarismos distintos, ou seja, as letras não se repetem e os algarismos não se repetem. Uma determinada cidade receberá os cartões que têm L como a terceira letra. O último algarismo é 0 e o penúltimo algarismo é 1. Ótimo! A quantidade total de cartões distintos oferecidos por tal rede de supermercados nessa cidade é... Gente, é muito comum a gente ter codificações, ter números, por exemplo, CPF, onde um determinado algarismo desse número representa uma informação. Exemplo, no CPF, no CPF, o cadastro de pessoa física, o último algarismo antes dos dígitos verificadores, ou seja, o 9º algarismo, em Minas Gerais, por exemplo, é o número 6. Em geral, quem tira CPF em Minas Gerais, o 9º algarismo é 6. Isso significa, é uma identificação deles, que o número 6 equivale a Minas Gerais. Então, se o seu CPF tem no 9º algarismo o número 6, já é um indício de que você emitiu o documento aqui em Minas Gerais. Outro exemplo muito claro disso são os chassis, né, de carro. O chassi do carro, que tem 17 posições entre números e letras, ele tem em cada posição uma informação ali. Ali por volta do 9º, 10º algarismo, por exemplo, está o ano de fabricação do veículo, que vai de acordo com uma tabela. Nos primeiros dígitos está a região, né, o país que ele foi produzido. Os últimos algarismos, sim, é o número do carro em si. Então, cada carro tem o seu número, tem a sua identidade. E cada posição ali tem uma informação. No caso do nosso exemplo aqui, é formado por 3 letras e 4 algarismos. Parece até com as placas antigas que a gente calculou agora, né, no exercício um pouco anterior. No caso, então, do supermercado, vamos trabalhar primeiro com as letras e depois com os algarismos. Observe, eu tenho 3 posições onde vão ser colocadas letras. Elas são distintas, elas não se repetem. Por isso, a última posição é a letra L. Ela vai ser ocupada necessariamente pela letra L. Se eu tenho 26 letras disponíveis e uma delas já está sendo ocupada pela letra L, naquela posição, na terceira posição, eu vou deixar o algarismo 1. Uma letra. É a única que vai ser ali, que é a letra L. E aí sobraram quantas? Se não tem letras repetidas, se são distintos, eu vou colocar 25 opções de letra na primeira posição. E aí, como não se repetem, vamos supor que a letra da primeira posição seja A, aí eu já tenho A e L. Então, da 26 eu já caio o L, 25 já caiu o A. Eu vou ficar com 24 posições para a terceira letra, né? Aí não importando tanto a ordem. Então, eu vou colocar 25 possibilidades na primeira posição. Usada esta possibilidade da primeira posição, sobraram 24 possibilidades para a segunda posição e a letra L já tinha sido reservada. Já os números, a minha limitação é maior ainda. Por quê? O último algarismo vai ser 0. Então, um dos números é 0. E o penúltimo algarismo vai ser 1. Então, um dos números é 1 também. 10. Eu vou colocar dos algarismos que eu tenho disponíveis, de 0 a 9, né? São 10 possibilidades. Uma vai ficar na última posição e outro vai ficar na penúltima posição. Então, se eu tenho 10 possibilidades e eu já usei 2, sabendo que eles são distintos, ou seja, não se repetem, eu vou ter 8 possibilidades para a primeira posição e, usando essa possibilidade, vamos supor que seja o número 2, um exemplo,
vão sobrar 7 possibilidades para a segunda posição. E fica assim, 8 vezes 7 vezes 1 vezes 1. Juntando tudo agora, todas as possibilidades, nós temos 25 vezes 24 vezes 1, tranquilo, né? Vezes 8, vezes 7, vezes 1, vezes 1. Fazendo essa multiplicação, nós temos 33.600 possibilidades. Ou seja, mesmo com as limitações impostas pela matemática ali dos cartões, que eles querem colocar a letra L, querem deixar tudo finalizando com 10, mesmo com estas limitações, ainda assim sobram 33.600 possibilidades. Ou seja, eles vão conseguir emitir cartões para 33.600 pessoas sem repetir o número, que não pode, é claro, né? Bom, mais um exercício. A gente viu aí então 33.600, a letra A. O segredo de um cofre é formado por uma sequência de 4 números de 2 dígitos, que vão de 00, informação importante, esse 00, a 99. Uma pessoa decide tentar abrir o cofre sem saber a formação do segredo. Eles colocam um exemplo ali, 15, 26, 00 e 52, números quaisquer. Se essa pessoa levar 1 segundo para experimentar cada combinação possível, trabalhando ininterruptamente e anotando cada tentativa já feita para não a repetir, ou seja, não haverá tentativa repetida, sempre será uma combinação de 2 dígitos com 4 espaços, né? A chave de 4 espaços, sem repetição. Qual será o tempo máximo que poderá levar para abrir o cofre? Por que é importante esse tempo máximo que poderá levar para abrir o cofre? Pode até passar desapercebido, né? Mas e se ele, numa dessas tentativas, conseguir abrir o cofre? Por que não? Aí, então, ele está perguntando a quantidade máxima, ou seja, o tempo máximo que ele vai conseguir. Na última possibilidade foi que ele conseguiu abrir. Pode acontecer, né? Bom, a gente tem 4 posições com 2 dígitos cada. E como a gente incluiu o 00 nas nossas possibilidades, a gente vai ter as opções de 1 a 99, que obviamente dá 99, mais a opção 00. Ou seja, cada casa dessas 4 casas da chave, cada casa nós temos 100 possibilidades. E aí, imagina a multiplicação. 100 elevado à 4ª potência. 100 vezes 100 vezes 100 vezes 100. Nós temos 100 milhões de segundos. Se ele fizer dessa forma como ele está querendo, são 100 milhões de segundos. O que, por sua vez, significa que esse cofre tem 100 milhões de combinações diferentes. Bom, respondendo então a pergunta, seriam 100 milhões de segundos. Ou se você quiser levar para minutos, seriam aproximadamente 1.666.666 segundos. Ou se você preferir em horas, aproximadamente 27.777 horas. Ou, se você quiser passar para dias, são aproximadamente 1.157 dias. Ora, se você está levando 1 segundo para cada combinação e você está trabalhando ininterruptamente por 1.157 dias, você vai provavelmente, por mais resistente que seja, ter um sério problema de saúde, né? Poxa, 1.157 dias fazendo uma tentativa ininterrupta. Vamos adiante. O próximo exercício é do Enem 2004. Enem tá por aí, hein? Tá chegando, né? No Nordeste brasileiro é comum encontrarmos peças de artesanato constituídas por garrafas preenchidas com areia de diferentes cores, formando desenhos. Um artesão deseja fazer peças com areia de cores cinza, azul,
verde e amarelo, mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem. Casa, palmeira e fundo. Uma garrafinha que tem uma casa, uma palmeira e um fundo. Essa é a paisagem. Conforme a figura que nós vamos ver adiante. O fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza, a casa nas cores azul, verde ou amarelo e a palmeira nas cores cinza ou verde. E o fundo não pode ter a mesma cor, nem da casa, nem da palmeira. Óbvio, né? Porque senão não vai aparecer nada. Por uma questão de contraste. Então o número de variações que podem ser obtidas para a paisagem é de... Primeira coisa, essa é a figura, né, que vem no exercício, e aqui tem um exemplo. O exemplo, evidentemente, ele tem mais assim detalhes, né, do que o que foi trago no exercício, mas é só para a gente conhecer, né, esse artesanato bem interessante, bem típico lá da região, bem legal mesmo. Vamos começar a resolver o exercício então. Na matemática, a interpretação do texto é bem importante, ela vale muito. E a organização do pensamento também vale muito. Bom, vamos anotar esses tópicos, né, esses itens, para poder ir a gente chegando ali no lugar que a gente precisa. Primeira coisa, para formar a paisagem, a gente vai ter casa, palmeira e fundo. São três itens. As cores disponíveis são azul e cinza, verde e amarelo. As cores da bandeira mais o cinza. O fundo só pode ser azul ou cinza. A casa pode ser azul, verde ou amarela. E a palmeira pode ser cinza ou verde. Quanta informação, né? Mas é importante a gente organizar aqui. E o fundo não pode ter a mesma cor da casa e nem da palmeira. É uma excludente aqui. Vamos então imaginar. Se o fundo for azul, ele só pode ter duas cores, né? Azul ou cinza. Beleza. Se o fundo for azul, a gente tem de possibilidade para a palmeira, levando em consideração as cores disponíveis, né, para aquele item, para a palmeira só vai poder ser cinza ou verde, duas opções. E a casa, por sua vez, vai poder ser azul ou verde, é claro que depende um pouco da escolha da palmeira, mas são mais duas opções. E aí a gente tem duas opções de palmeira, duas opções de cores para a palmeira e duas opções de cores para a casa. Ou seja, 2 vezes 2 são 4 possibilidades. Vamos deixar anotado. Agora, se o fundo for cinza, aí a gente só tem uma opção para fazer a palmeira, que é o verde. E aí a gente tem a gente tem 3 opções para fazer a casa, azul, verde ou amarela. E 1 vezes 3 é igual a 3. E anotando a possibilidade do fundo azul e a possibilidade do fundo cinza, nós temos ao total 7 combinações diferentes. Então a variedade daquela banca de artesanato, usando apenas essas 4 cores, esses 3 itens, com a exclusão lá do contraste, são 7 possibilidades, 7 produtos diferentes, ok? Bom, basicamente é isso. Estes são, né, os exercícios resolvidos das semanas 3 e 4 do PET, né, de matemática do 2º ano do ensino médio. A gente vai deixar aqui no link, né, na descrição desse vídeo, mais alguns exercícios para você verificar se o entendimento desta matéria ficou bom. São exercícios parecidos com estes e eu fico à disposição se tiver alguma dúvida, ok? A gente está deixando o link aqui do grupo de WhatsApp. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade. Muito obrigado e até o próximo encontro.